Olá a todos, meu nome é Lívia Guedes e estou em parceria com a minha colega de sala, Lavínia Gripino, apresentando um trabalho para a disciplina de Português como Língua Estrangeira. Vamos apresentar um vídeo sobre o livro Parâmetros Atuais para o Ensino de Português Língua Estrangeira, do autor José Carlos Paes de Almeida Filho. Vamos lá? Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos muito empolgados em apresentar a vocês um vídeo que explora diversos aspectos fundamentais para a prática educacional e informações úteis sobre o ensino de português. Preparem-se para uma jornada de descobertas e aprendizados. Sem mais delongas, vamos começar. Perspectivas pessoais do professor. As perspectivas pessoais do professor desempenham um papel crucial na forma como as línguas são ensinadas. Cada professor traz consigo suas próprias crenças, valores e experiências que influenciam a maneira como ele aborda o ensino de línguas. Essas perspectivas pessoais podem afetar as técnicas de ensino adotadas, a abordagem pedagógica utilizada e a maneira como o professor interage com os alunos. Perspectivas pessoais do professor. As perspectivas pessoais do professor desempenham um papel crucial na forma como as línguas são ensinadas. Cada professor traz consigo suas próprias crenças, valores e experiências que influenciam a maneira como ele aborda o ensino de línguas. Essas perspectivas pessoais podem afetar as técnicas de ensino adotadas, a abordagem pedagógica utilizada e a maneira como o professor interage com os alunos. Material didático. O material didático também desempenha um papel importante na abordagem no ensino de línguas. O material utilizado em sala de aula pode influenciar a forma como os conceitos são apresentados, a prática de idiomas e as atividades realizadas. O uso de materiais autênticos, como livros, artigos e vídeos, pode ajudar os alunos a se familiarizarem com a língua em contexto real e desenvolver habilidades linguísticas de formas mais eficazes. Interação com os colegas. Também é uma influência importante no ensino de línguas. A troca de experiências, ideias e recursos entre os professores pode enriquecer a prática docente e proporcionar novas perspectivas sobre o ensino de línguas. A colaboração com colegas também pode levar à implementação de novas estratégias de ensino e à adaptação de abordagens pedagógicas. Cultura. A língua é um reflexo da cultura de um povo. E compreender a cultura dos alunos pode ajudar os professores a personalizar o ensino de acordo com as necessidades e os interesses dos estudantes. A integração de elementos culturais na sala de aula pode tornar o ensino de línguas mais relevante e significativo para os alunos. Tradições educacionais. As tradições educacionais da instituição também influenciam na abordagem no ensino de línguas. Cada instituição de ensino tem suas próprias práticas e políticas educacionais que podem influenciar a forma como as línguas são ensinadas. A colaboração entre os professores, a administração escolar e os alunos é essencial para promover um ambiente de ensino positivo e produtivo. Agora vamos abordar as diferentes perspectivas sobre o método e técnica no ensino de línguas, apresentando uma análise comparativa dos trabalhos de Anthony, Richards e Rogers e Almeida Filho. Para dar início, vamos especificar cada item. A abordagem refere-se ao enfoque teórico e filosófico que norteia a prática de ensino de uma língua estrangeira. Ela representa os princípios pedagógicos que sustentam o processo de aprendizagem, como, por exemplo, a abordagem comunicativa, que valoriza a interação social e a comunicação efetiva na aquisição de uma nova língua. O método, por sua vez, é a concretização prática da abordagem teórica adotada. Ele consiste nas atividades, estratégias e técnicas utilizadas pelo professor para promover a aprendizagem dos alunos. Por exemplo, um método comunicativo de ensino de inglês pode envolver atividades de conversação, jogos linguísticos e simulações de situações do cotidiano. Já a técnica refere-se às ferramentas específicas utilizadas para alcançar os objetivos estabelecidos pelo método. São recursos como exercícios de gramática, áudios, vídeos, jogos educativos, entre outros, que auxiliam no desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos. Portanto, é essencial compreender e aplicar de forma integrada esses três conceitos no ensino de línguas estrangeiras, buscando sempre a melhor adequação das práticas pedagógicas às necessidades e características dos aprendizes. Assim, garantimos um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz e significativo para todos os envolvidos. A comparação de hierarquia nos termos na visão de cada autor. Segundo Anthony, a abordagem é o conjunto de suposições linguísticas ou teóricas que servem de base para o ensino de uma língua, enquanto o método é a forma como essas suposições são postas em práticas. Já a técnica diz respeito aos procedimentos específicos utilizados para ensinar uma língua. Por outro lado, Richards e Rogers definem a abordagem como um conjunto de pressupostos ou crenças sobre a natureza da língua e da aprendizagem, o método como um plano ou caminho de ação que entrega a abordagem e a técnica como um processo ou atividade específica que contribui para a realização do método. Já para Almeida Filho, a abordagem é a visão de mundo, as crenças e valores que norteiam a prática educativa. O método é a forma de articular essas crenças na prática pedagógica, e a técnica são as estratégias específicas de ensino adotadas para atingir os objetivos estabelecidos. Dessa forma, a principal diferença entre as visões de Anthony, Richards e Rogers e Almeida Filho está na forma como cada autor concebe e relaciona os termos abordagem, método e técnica no contexto do ensino de línguas. Enquanto Anthony enfatiza mais a distinção entre abordagem, método e técnica, Richard e Rogers propõem uma maior interconexão entre os três termos. Já Almeida Filho destaca a importância da abordagem como base para a prática educativa, do método como sua articulação concreta e da técnica como ações específicas para alcançar os objetivos estabelecidos.
Análise da implementação prática. Anthony, Richard e Rogers enfatizam a importância do uso de abordagens comunicativas no ensino de línguas estrangeiras. Eles defendem a necessidade de promover a comunicação real e significativa em sala de aula, utilizando atividades que estimulem a interação entre os alunos e que tenham foco na fluência comunicativa. Enquanto Almeida Filho destaca a importância de uma abordagem socio-interacionista no ensino de línguas estrangeiras. Ele argumenta que o contexto social e cultural dos alunos deve ser levado em consideração durante o processo de ensino-aprendizagem e que é necessário promover a interação entre os alunos e o professor de forma a construir significados e promover o desenvolvimento da competência comunicativa. Enquanto Anthony, Richard e Rogers priorizam a comunicação e a fluência como objetivos principais do ensino de línguas estrangeiras, Almeida Filho destaca a importância da interação social e cultura no processo de aprendizagem. Essas divergências podem influenciar a forma como as estratégias de ensino são planejadas e implementadas em sala de aula, e os autores devem considerar essas abordagens diferentes ao desenvolver. Agora vamos falar sobre o planejamento de cursos de línguas. Nelson evidencia a relevância de considerar o contexto em que o ensino de português língua estrangeira será ministrado. Destaca-se a ênfase do autor na necessidade de levar em conta as características dos alunos, os objetivos de aprendizagem, o material disponível e as condições de ensino para elaborar um planejamento eficaz. Nelson também sugere a realização de testes práticos ao longo do processo de planejamento, a fim de avaliar a eficácia das estratégias e atividades propostas. Ele destaca a importância de testar as atividades com os alunos antes de implementar em sala de aula, buscando identificar possíveis falhas e ajustar o planejamento com base no feedback recebido. Crítica às práticas simplificadas de planejamento. Para Nelson, é fundamental questionar as práticas simplificadas de planejamento na área do ensino de português como língua estrangeira, uma vez que a complexidade da aprendizagem de uma língua vai além de simplesmente seguir um roteiro pré-definido. Ele discute a importância de levar em consideração a diversidade de contextos e de alunos, a necessidade de adaptação constante e de flexibilidade nas estratégias de ensino, e a valorização da reflexão crítica por parte dos professores no processo de planejamento e execução de suas aulas. Nelson defende a ideia de que o planejamento deve ser dinâmico e contextualizado, levando em conta as especificidades de cada grupo de estudantes e as demandas da aprendizagem de português como língua estrangeira. Falaremos agora sobre os materiais didáticos. Os materiais didáticos são peças fundamentais no processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, pois são responsáveis por guiar as atividades e fornecer os recursos necessários para que os alunos possam desenvolver suas habilidades linguísticas. É importante que os materiais didáticos reflitam os objetivos e concepções dos autores, pois são eles que irão determinar o conteúdo, a abordagem e as atividades propostas aos alunos. Quando os materiais estão alinhados com os objetivos e concepções dos autores, é mais provável que consigam atingir o resultado esperado e promover uma aprendizagem significativa. Eles devem ser elaborados de uma forma a promover uma abordagem mais processual e interativa no ensino de português como língua estrangeira. Isso significa que os materiais devem incentivar a participação ativa dos alunos, estimulando a reflexão, a interação e a prática constante da língua. Nesse sentido, os materiais disponíveis para o ensino de português como língua estrangeira precisam ser revistos e atualizados para atender às demandas atuais dos alunos e professores. É importante que os livros didáticos busquem uma abordagem mais comunicativa que valorize a interação e a prática da língua em contextos reais, garantindo assim uma aprendizagem mais eficaz e prazerosa para os estudantes. Os materiais didáticos disponíveis para o ensino de português como língua estrangeira têm sido alvo de críticas pelos professores, principalmente devido à ênfase excessiva na gramática em detrimento da comunicação. Muitos professores relatam que os livros didáticos disponíveis não oferecem uma abordagem comunicativa suficiente, o que dificulta o desenvolvimento das habilidades de conversação e compreensão oral dos alunos. Além disso, os materiais didáticos muitas vezes não oferecem uma visão integrada e contextualizada do idioma, o que pode limitar a capacidade dos alunos de aplicar o que aprenderam em situações do mundo real. Os professores apontam a necessidade de complementar os livros didáticos com outras fontes de insumo, como vídeos, artigos de jornais e atividades práticas, para uma aprendizagem mais abrangente e significativa. Uso de materiais de forma a garantir que atendam melhor às necessidades de ensino-aprendizagem. Isso envolve uma análise cuidadosa dos materiais disponíveis no mercado, levando em consideração sua qualidade, relevância e adequação ao contexto de ensino de português como língua estrangeira. Há um destaque para a necessidade de materiais específicos para falantes de espanhol, levando em consideração as similaridades e diferenças entre as duas línguas. Também é importante que os manuais do professor sejam mais informativos, auxiliando os educadores na preparação das aulas e na abordagem de aspectos específicos de ensino de português como língua estrangeira. Outro ponto relevante é a discussão sobre a importância de os professores assumirem um papel mais ativo na criação e adaptação de materiais didáticos. Isso permite que os materiais sejam mais adequados às necessidades dos alunos, levando em consideração seu nível de proficiência, interesses e objetivos de aprendizagem. Variedades linguísticas. Ao incluir variedades como
o português brasileiro, africano e português europeu nos materiais didáticos, os estudantes têm a oportunidade de conhecer e compreender a diversidade linguística presente na língua portuguesa. Isso contribui para uma visão mais inclusiva e democrática da língua, permitindo que os estudantes aprendam a se comunicar de forma eficaz em diferentes contextos e com diferentes interlocutores. Expressão de tendência para novos materiais. A tecnologia tem se tornado uma ferramenta cada vez mais presente no contexto educacional, inclusive no ensino de línguas estrangeiras, como o português. No entanto, é fundamental que os professores e estudantes estejam cientes da importância de utilizar a tecnologia de forma responsável e eficaz, levando em consideração as necessidades e habilidades dos alunos. Para garantir o uso responsável e eficaz da tecnologia no ensino de português como língua estrangeira, é importante seguir algumas orientações. Primeiro, identificar as necessidades dos estudantes. Antes de utilizar qualquer tecnologia em sala de aula, é essencial identificar as necessidades dos estudantes e compreender como a tecnologia pode auxiliar no processo de aprendizagem da língua portuguesa. Escolher as ferramentas adequadas. Existem inúmeras ferramentas tecnológicas disponíveis para o ensino de línguas estrangeiras, como aplicativos, plataformas online, podcasts, entre outros. É importante escolher as ferramentas adequadas que sejam compatíveis com os objetivos pedagógicos e o perfil dos estudantes. Terceiro, promover a interação e a colaboração. A tecnologia pode ser uma poderosa aliada para promover a interação e a colaboração entre os estudantes, permitindo a prática da língua em situações reais de comunicação. É importante incentivar atividades que estimulem a troca de conhecimento e a colaboração entre os alunos. Quarto, estimular a autonomia e a criatividade. A tecnologia pode ser utilizada para estimular a autonomia dos estudantes, permitindo que eles desenvolvam suas próprias estratégias de aprendizagem e explorem sua criatividade. É importante incentivar projetos e atividades que empodere os alunos a utilizar a tecnologia de forma criativa e inteligente. O papel do método no ensino de português como língua estrangeira aborda como diferentes abordagens pedagógicas podem influenciar o aprendizado da língua por não nativos. Esses métodos variam desde os tradicionais, focados na gramática, até os mais modernos, como abordagens comunicativas e por tarefas. Cada método busca facilitar a aprendizagem através de técnicas específicas que promovem a prática oral, a compreensão auditiva e a interação cultural, essenciais para o domínio efetivo do português como segunda língua. Vamos falar um pouco sobre o capítulo Avaliação de Rendimento no Ensino de Aprendizagem de Português Língua Estrangeira, de Matilde Scaramucci. A autora aborda a importância da avaliação educativa dentro do contexto do ensino de línguas, focando especialmente no português como língua estrangeira. A autora começa discutindo a evolução da percepção da avaliação, destacando como ela passou de um papel secundário para uma parte integral do processo de ensino-aprendizagem. Ela critica a visão tradicional de avaliação, como simples verificação de acertos e erros, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais ampla e educativa. Scaramucci identifica um problema na prática atual da avaliação escolar, onde apesar da valorização como instrumento de promoção e controle disciplinar, ela é muitas vezes mal compreendida e mal aplicada pelos professores. A autora argumenta que a avaliação deve ser vista como um processo dinâmico e educativo, não apenas para a classificação dos alunos, mas para guiar o ensino e promover o crescimento contínuo do aprendiz. Ela propõe uma mudança de paradigma na avaliação, indo além dos testes tradicionais para incluir métodos mais holísticos e formativos, como o uso de portfólios, carteiras de avaliação e a observação sistemática em sala de aula. A autora destaca que a avaliação deve ser coerente com os objetivos educacionais e integrada ao processo de ensino, enfatizando a importância de critérios bem definidos e da participação ativa dos alunos na autoavaliação. Além disso, o capítulo explora a evolução histórica das teorias linguísticas e seu impacto na prática avaliativa, desde uma visão formalista e estruturalista até uma abordagem mais funcionalista e comunicativa. Matilde argumenta que a avaliação deve refletir essas mudanças teóricas, focando não apenas na gramática e no vocabulário, mas também nas habilidades comunicativas dos aprendizes. O capítulo Cultura Luso-Brasileira, Anotações de um Percurso Crítico, aborda diversos aspectos fundamentais da relação entre Portugal e Brasil ao longo da história, com foco na formação cultural do Brasil contemporâneo. O capítulo foi desenvolvido dentro do contexto do primeiro seminário de atualização em português para estrangeiros e culturas lusófonas, onde um módulo sobre cultura luso-brasileira foi concebido para fornecer aos estudantes estrangeiros o entendimento aprofundado das origens e desenvolvimentos culturais compartilhados entre os dois países. O capítulo começa destacando a importância de compreender a especificidade da colonização portuguesa no Brasil, que deixou traços profundos na identidade sócio-brasileira cultural. Paulo, o autor desse capítulo, utiliza textos selecionados para explorar temas centrais, como a aventura marítima portuguesa, as descobertas e seu impacto na cultura luso-brasileira. É dada ênfase à leitura analítica de poemas de Fernando Pessoa, especialmente de Mensagem, que sintetiza uma visão histórica de Portugal e oferece temas recorrentes que influenciam o curso, como messianismo sebastianista. Por fim, o capítulo destaca a singularidade da cultura brasileira contemporânea, caracterizada pela convivência entre a cultura erudita e a indústria cultural. A poesia concreta é mencionada como um exemplo dessa fusão entre cultura erudita e procedimentos da cultura de massa, influenciando artistas como
Paulo Leminski e Caetano Veloso, que incorporam temas e elementos culturais de diversas origens. Marisa Kimi Morita explora a aprendizagem de línguas estrangeiras através de métodos como diários dialogados, de dia, e diálogos à distância, de diz. Ela começa discutindo a complexidade da aprendizagem de LE, destacando que fatores individuais como aptidão linguística e atitude são importantes, mas não suficientes para garantir o sucesso. Os de dia são usados para melhorar a interação e a compreensão mútua entre os alunos e professores, além de servirem como ferramenta de autoavaliação. A autora discute pesquisas que mostram benefícios desses diários na escrita e na reflexão sobre o processo de aprendizagem. Ela observa que o tratamento dos erros nos de dia foca em esclarecer pontos obscuros sem punição, o que reduz o filtro afetivo e facilita a aquisição. Os DDIs, por outro lado, expandem a interação para além da sala de aula, através de gravações em fitas áudio entre alunos e professores. Morita destaca que essa prática permite ao aluno praticar a compreensão oral e expressar seus pensamentos de maneira autêntica, utilizando a língua-alvo como instrumento real de comunicação. Os DDIs também incentivam a correção natural dos erros sem punição, promovendo um ambiente de aprendizagem menos intimidante. Por fim, a autora ressalta que tanto os de dia quanto os de diz não substituem as interações face a face, mas complementam e estendem o contato iniciado em sala de aula. Ela enfatiza a importância de adaptar a linguagem utilizada nos de diz à naturalidade de fala cotidiana, proporcionando um insumo rico e compreensível aos alunos. Morita conclui que essas práticas pedagógicas não devem ser confundidas com terapia e devem ser cuidadosamente direcionadas para maximizar a aprendizagem linguística e promover a autonomia do aluno. O capítulo Leitura e Escrita no Processo de Ensino-Aprendizagem de Português Língua Estrangeira, de Ana Cecília Cosse Bison, aborda diversas concepções teóricas e práticas sobre o ensino de línguas, especialmente no contexto de português como língua estrangeira, PLE. A autora inicia discutindo as mudanças paradigmáticas ao longo da história da linguística aplicada, desde abordagens clássicas até as mais contemporâneas, destacando a influência dessas teorias no ensino de línguas maternas, LM, e estrangeiras, LE. Bison enfatiza a coexistência e a aplicação ecleticamente de diferentes paradigmas no ensino, como o estruturalismo, o construtivismo e as abordagens comunicativas, refletindo uma prática muitas vezes desarticulada das teorias que as fundamentam. Ela critica a falta de uma postura crítica e teórica consistente por parte dos professores, o que leva a um ensino fragmentado, sem uma direção pedagógica clara que promova uma aprendizagem significativa. A autora cita estudos de Corassini para ilustrar como ainda prevalecem concepções estruturalistas de leitura, onde o texto é visto como um receptáculo estático de significados que o leitor deve decodificar passivamente. Em contrapartida, Bison defende uma abordagem discursiva da leitura, influenciada por teorias como a análise do discurso de Foucault e Derrida, onde o leitor não apenas interpreta, mas co-constrói os significados dos textos com base em sua formação discursiva e contexto sócio-histórico. No estudo de caso que foi apresentado durante o capítulo, Bison analisa práticas de sala de aula onde os professores, apesar de intenções de adotar abordagens mais comunicativas e construtivistas, acabam por manter práticas predominantemente estruturalistas. Isso se reflete em atividades de leitura que focam na decodificação de informações específicas do texto, e em atividades de escritas que não promovem uma verdadeira interação criativa com o texto original. Por fim, a autora conclui que é crucial para os professores de PLE refletirem criticamente sobre suas práticas, alinhando-as com as concepções teóricas contemporâneas que favoreçam uma aprendizagem significativa e crítica da língua. Isso implica não apenas escolher materiais e metodologias adequadas, mas também compreender e explicar as razões por trás dessas escolhas, buscando uma coerência entre teoria e prática que beneficie o desenvolvimento dos alunos como leitores críticos e participativos. Vamos finalizar o nosso trabalho agora falando sobre o último capítulo do livro, que é Interface Português-Espanhol. Esse capítulo foi produzido pela autora Itacira Ferreira, que aborda a complexa questão da aprendizagem do português por falantes nativos de espanhol, focando nas semelhanças e diferenças entre esses idiomas. Inicialmente, discute-se a percepção errônea de que o português é uma língua fácil para hispanofalantes, o que pode levar à falta de seriedade inicial na aprendizagem. A análise contrastiva e a análise de erros são apresentadas como ferramentas cruciais para entender como a língua materna interfere na aquisição do português como língua estrangeira. O conceito de interlíngua é introduzido para descrever os estágios intermediários entre a língua materna e a língua-alvo, evidenciando como os falantes de espanhol muitas vezes desenvolvem um estado inicial de aprendizagem conhecido como portunhol. Esse fenômeno ele é marcado pela mistura de elementos das duas línguas sem uma distinção clara entre elas, o que pode levar à fossilização, um estágio em que o aprendiz estagna a sua progressão em direção à fluência da língua-alvo. Embora a similaridade entre português e espanhol possa facilitar a compreensão inicial, ela também pode dificultar a comunicação sem interferências da língua materna. Estratégias educacionais específicas são recomendadas, incluindo maior interação com falantes nativos, correção sistemática de erros e conscientização dos aprendizes sobre as diferenças fonológicas, morfossintáticas e lexicais entre os idiomas.
Basicamente, o estudo de Itacira Ferreira destaca a importância de abordagens pedagógicas cuidadosas e personalizadas para superar os desafios únicos enfrentados pelo falante espanhol na aprendizagem do português, visando alcançar uma proeficiência linguística mais eficaz e duradoura. Foi esse o nosso trabalho, pessoal. Agradecemos a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado e uma boa noite a todos.